Olá tenistas, sejam bem-vindos a este quarto episódio da nova temporada de 2020. Comigo no corte central está Guilherme Correia e o Zé Maria. Sejam bem-vindos os dois. Olá a todos. Cá estamos, não é? Para mais um. Mais um. E este episódio é sem dúvida especial porque vamos já fazer aqui as nossas previsões em relação ao Australian Open. Portanto, vamos escolher também os nossos 3 campeões. Mas antes disso, vocês querem falar sobre o Adelaide e Auckland, os torneios que antecedem ainda o Australian Open. Mas antes disso, tu que estás-nos a ouvir, se estás no Spotify, já sabes, é seguir o podcast. Se estás no podcast, é subscreveres, é dar as 5 estrelas, partilhares com os teus amigos. No Twitter, interage connosco. Vamos procurar estar um pouco mais ativos, sobretudo agora com o Australian Open, comentar as coisas mais ao momento. Instagram, mesma coisa, é uma questão de nos seguires. Facebook, segue-nos. E, portanto, se estás então no YouTube, por exemplo, é subscrever, deixar o like e partilhar para estar sempre dentro do corte aqui connosco. E, bom, não sei qual de vocês é que quer começar. Posso começar eu? Bem, dizer que em Adelaide tivemos a vitória de Rublev. Andrei Rublev voltou a ganhar um torneio este ano, vai com 2 títulos já nesta época, enquanto com 2 semanas ainda, é realmente impressionante. Rublev ganhou ao Harris, o sul-africano teve presente pela primeira vez numa final do ATP 250, ele que era qualifier. A final acabou 6-3, 6-0, o segundo set foi um bocado penoso para o jovem sul-africano, por isso estamos a ver que o Rublev vem em alta rodagem para o Australian Open. Sim, é sem dúvida o jogador que vai em melhor forma dos que competiram assiduamente, não é? Antes de chegar ao torneio. O jogador russo que tanto tem vindo a prometer ao longo dos anos da sua carreira, da sua curta carreira ainda, é um dos nomes sem dúvida a terem atenção para o futuro. A final foi o jogo com menos história, não é? Quase que já sabíamos quem é que ia ganhar aquele jogo de uma maneira ou de outra. Havia de ser o tenista russo a ganhar. O jogo mais interessante foi sem dúvida quando ele defrontou o Félix Auger-Aliassime, né? Era aquele jogo que toda a gente queria ver e tivemos. Por isso esse foi o jogo com mais história e com mais interesse, digamos assim. Mas o tenista sul-africano conseguiu chegar à final. Tenho ideia que foi a primeira final dele em ATP, nível ATP. Sim, acho que sim. Por isso é sempre um bom resultado. O torneio dele estava feito antes de chegar lá. Podia ser que ele jogasse assim com menos pressão e soltasse, mas não foi o caso também. Foi aprender de certeza e vamos vê-lo, que ele tem muito talento para nos mostrar ao longo do tempo e pode ser que nos surpreenda lá mais para a frente. E ainda tem muitos anos de ténis. Tem, é isso mesmo. Está sem dúvida a tempo de nos surpreender muito nesta categoria da ATP. Ele teve cá, o Estoril Open até fez um comentário, tenho ideia de ter sido o Estoril Open, de que ele teve cá há 2 anos a jogar ITFs. Sim. E agora joga as finais de ATP 250. Dizer só que, já que agora referiste o jogo do Rublev Aliassime, foi um jogo um pouco estranho. Nenhum deles é um exímio servidor, mas o jogo acho que não teve nenhum break. Foi um jogo muito estranho, mas bem jogado, com possibilidades de breakpoints e tudo, mas não acabaram por prevalecer os serviços de cada jogador. Era sem dúvida um quadro um pouco atípico, não é? Tínhamos na parte de baixo do quadro o segundo e o terceiro cabeças de série, que era o Rublev o terceiro e o Aliassime o segundo. Mas do outro lado de cima tínhamos o Tony Paul, que não é cabeça de série, nem o Harris, que também não é cabeça de série. O Paul beneficiou da parte de cima do quadro a desistência do primeiro cabeça de série, que seria o local Alex de Minaur. O jogador teve uma lesão e teve que abdominal e até já disse que não vai infelizmente jogar o Australian Open. E o Harris acabou por ganhar o Carreño Busta, que era o quarto cabeça de série, e o jogador que também estávamos à espera mais dele, e acabou por não conseguir um bom resultado. É verdade. Tínhamos claramente o favorito a vir da meia final da parte de baixo, e foi o Rublev neste caso, num jogo muito, muito renhido, em 3 sets, sem dúvida o melhor jogo do torneio, e o tenista russo conseguiu levar a vencida. Sim, nessa meia-final podemos dizer que era uma final antecipada. À partida quem ganhasse essa meia-final nunca teria muitas dificuldades na final, jogando a nível normal para qualquer um deles. Sim, não há muito mais a falar, né? Passando então para o Auckland, tínhamos claramente Fábio Fognini, número 1 destacado no ranking como cabeça de série,
e Denis Shapovalov como segundo. Fábio Fognini, tanto se calhar esperávamos dele, perdeu logo com Feliciano Lopes, uma velha raposa, como às vezes usamos este termo, jogador já bastante experiente assim, a ganhar o tenista italiano. Se calhar um fator ou não, Feliciano Lopes jogou na taça, na ATP Cup, e Fábio Fognini foi o primeiro jogo que fez, penso eu. Por isso, se calhar, lá está. Estamos nesta altura em que há poucos jogos feitos na época, o ritmo às vezes fala mais alto, e acho que foi isso que aconteceu aqui neste caso. É verdade, tu no penúltimo episódio referiste isso, que às vezes o qualifying dá um certo ritmo necessário aos jogadores, e a ATP Cup funcionou um pouco assim para o Feliciano Lopes, de certeza. Shapovalov, que era o jogador assim, visto que Fábio Fognini perdeu logo no início, era sem dúvida o favorito, né, que acabava por perder com o futuro campeão deste torneio, o Humbert. No outro dia falávamos da tal renovação que a França precisava, e neste torneio por acaso contrariou um bocado a nossa conversa, porque foram dois finalistas franceses, e o miúdo mais novo, o Humbert, 21 anos, foi o jogador que ganhou frente a Benoît Paire, um jogador já bastante experienciado nestas andanças. Sim, o Humbert tem apenas 21 anos e conquistou aqui o seu primeiro título ATP. Sim, pode ser que dê o início de uma boa carreira com títulos, e ser aquele jogador que a França tanto precisa para animar o seu público. Sim, nós já tivemos boas indicações dele a época passada. Ele acabou até por jogar nos Next Gen Finals. Não tenho ideia do resultado que ele fez, mas para lá ter chegado tem de ter tido um bom percurso. Sim, eu acho que ele ficou no fase de grupos, eu acho que ele não passou. Sim, eu também tenho ideia que não Eu passou. acho que sim, foi isso. Falaste só de John Isner, outro jogador que podia se calhar fazer alguma surpresa, acabou por perder na meia final com o Humbert, mais uma excelente vitória. Lembrar que o Humbert, para chegar à final, eliminou o segundo e o quarto cabeça de série, claramente dois jogadores mais experientes e com mais nome, digamos assim, dentro do ATP, e assim, o tenista francês com duas excelentes vitórias, e depois frente a mais um cabeça de série, mais um jogador, Benoît Paire, então um jogador já bem dentro do top 30, mais uma excelente vitória, 3 excelentes vitórias, pode ser que seja o boost que o Humbert precisa de confiança e dentro do seu próprio jogo, pode ser que nos surpreenda mais à frente. Dizer também que João Sousa jogou o torneio de Auckland e perdeu logo na primeira ronda frente a Pospisil. O João Sousa continua a recuperar de entorse no tornozelo e do dedo partido, se não estou em erro, e por isso continua em fase de aquecimento dos motores para a época, e voltou a ter um jogo menos conseguido. Sim, vamos ver como é que ele se porta. Ele claramente não estava nas melhores condições para este torneio. Ele disse que tentou fazer atrasar o jogo, ele até era para jogar no primeiro dia, acabou por jogar no segundo por causa deste tipo de lesões. E ele também aproveitou acho que foi a chuva logo no primeiro dia, mas pronto, acabou por não ter nível suficiente para ganhar após Pisil. Mais um jogador que vinha do qualifying, mais uma vez pode ter sido o ritmo a fazer fator decisivo também neste tipo de jogo, nesta altura da época. Exatamente. Esse jogo, o jogo do João Sousa teve parado, eu estava a assistir, e teve parado cerca de 3 ou 4 horas por causa da chuva. Até houve muitos comentários a dizer que chuva tão necessária na Austrália e tão perto, e estava a cancelar os jogos a poucos quilómetros na Nova Zelândia. É isso mesmo. Pronto, acho que de preparação, dos torneios de preparação para o Australian Open não há muito mais a falar. Vemos claramente o Rublev no jogador que está em melhor forma, vamos ver como é que ele se porta. Então no torneio, digamos que onde tudo é mais importante, onde tudo se vai ver a estaleca, digamos assim, do jogador, e vamos ver como é que ele se porta então nesse torneio. Eu por acaso estou curioso para ver, porque é certo que está num nível ótimo e está a jogar bem, mas também vem de 2 semanas a jogar consecutivamente, e vamos ver se isso também, apesar de ser início da época, é claro que para já não pesa muito, mas vamos ver se não vai acumular algum cansaço já. Vamos passar então para o Australian Open? Sim, é isso mesmo, fazemos já a ponte. Portanto, Cláudio Fonseca chamado ao corte central, e aqui estou eu então para passarmos ao primeiro Grand Slam da temporada, e é um Grand Slam que o vencedor ganha qualquer coisa, nada mais nada menos do que 2,5 milhões de euros. Portanto,
é assim, um bom Um prémio. incentivozinho. Um incentivozinho. Acho que sim. Acho que não é, não é modesto, não é? Quer dizer, eu acho que nós podíamos lá ir dar uma perninha também. Sim. Enfim, para terem noção, quem passa a primeira ronda ganha logo o 20 mil dólares australianos. Portanto, dará qualquer coisa como 10 mil euros, coisa assim de género. Mais coisa, menos coisa. Isto depende também dos dias e da inflação que as moedas vão sofrendo. Esta é a primeira curiosidade histórica que eu tenho para vos trazer. A segunda curiosidade histórica é que ao longo deste torneio vão ser jogadas 40 mil bolas. Portanto, vão ser usadas 40 mil bolas em todas as versões deste torneio, desde os júniores, desde os femininos, pares, os singulares. 40 mil bolas. São muitas bolas. Apenas em competição, não podemos esquecer isso. Eles não contam só os dos treinos. Sim. Acrescentar aos treinos. Se calhar outras tantas, não é? Sim, portanto, 40 mil bolas são muitas. Portanto, vamos então ao quadro e temos uma vida difícil já para João Sousa, mas antes disso, vamos começar por revelar os nossos 3 campeões. Como é que vai então funcionar? Muito simples. Portanto, cada um de nós vai escolher 3 campeões. Volto a relembrar aqui as regras. É escolher um dos Big 3, escolher um do restante top 10 e escolher aquilo que vamos chamar de wildcard, de partir do 10º lugar para baixo. Portanto, desde o 11º lugar até ao último do ranking ATP, podemos escolher um jogador aí para wildcard. Vamos somar todos os pontos ATP dos nossos 3 campeões e quem tiver mais pontos recebe então o prémio, recebe então o título não só de campeão do Australian Open, como também Guilherme vai receber o quê? Vai receber um tubo de bolas do Australian Open. Portanto, é o prémio que a gente decidiu desta vez, arranjamos para o vencedor e vai ser cumprido como a gente prometeu logo no primeiro episódio de 2020. Pois, eu quero ver se esse tubo de bolas vai para a minha casa ou não. Se não for lá parar, isto já está falsificado. É isso mesmo. Relembrar também que a gente vamos ter uma segunda competição um pouco à parte. Para além dos vencedores dos Masters 1000 e dos torneios ATP de Grand Slam, os 4 Grand Slams que vamos fazer as nossas apostas, vai haver um vencedor no final da época que vai ter um prémio à parte, que a gente só mais lá perto é que vamos dizer esse prémio, mas pronto, vai haver 2 vencedores, vencedor por cada torneio que a gente fizer as apostas, vai ter um vencedor singular e depois um dos 3 acabar por ganhar no final da época. Mais à frente falaremos sobre isso, mas é só para terem uma ideia de como isto vai funcionar. Vai haver 2 competições. Exatamente, portanto é isso que vamos receber, é isso que vamos apostar então. Guilherme, faz então tu as honras da casa. Eu vou, como é óbvio, Roger Federer. Muito bem, então e tu, Zé, quem é que tu vais apostar? Bem, a minha aposta recai sobre o Novak Djokovic. Acho que teve uma boa ATP Cup e a jogar a um bom nível, por isso vou apostar nele. Muito e tu, bem. Cláudio? Já repito-te a pergunta. Bora, queremos ver. Rafael Nadal. Portanto, isto é bom porque teremos 3 campeões diferentes. Isto não foi combinado, atenção. Sim, portanto, nós não sabemos, até ao momento, eu não sei quem é que o Guilherme vai escolher para os outros 2 campeões, nem sei o Zé, nem eles sabem os meus. É isso mesmo. Bom, e agora vamos então para a segunda ronda. Guilherme, quem é que é o teu segundo campeão? Sem dúvida, Daniil Medvedev. Interessante, um russo, que fez uma boa ponta final no ano passado, com destaque para o US Open, também piso rápido. E os Masters 1000. Ganhou 2. Uhum. Zé Maria, tu? Eu vou apostar no Medvedev também. Esta primeira repetiçãozinha, mas vou apostar no Medvedev. Acho que poderá fazer um bom percurso. Bem, eu tenho a dizer que vamos fazer os 3 a repetiçãozinha, porque vamos todos para o Medvedev. Pois. É isso eu mesmo. por acaso calculei que este fosse o mais óbvio do top 10. Eu acho que sim. Mas... Relembrar só que hoje por acaso não vai ser o caso, mas nas regras que a gente estipulou para ser justo da melhor maneira, decidimos que o escolhido do top 3 e o escolhido dentro do top 10 podem ser os mesmos, mas é obrigatório o terceiro escolhido, que é o wildcard, o jogador fora do top 10, esse é que tem que ser diferente em todos. Ou seja, agora vamos à frente, eu vou escolher um, alguém vai escolher outro, e tem que ser todos diferentes, ou seja, é a nossa aposta de cada um. Isto para obrigar a que as apostas sejam necessariamente diferentes, as 3,
E também outra coisa que é, como o wildcard é o jogador à partida mais surpresa, assim temos a possibilidade de vos permitir perceber de 3 surpresas diferentes possíveis para fazer uma boa campanha no Australian Open. No Australian Open ou em qualquer um dos Grand Slams, claro. Muito bem. Portanto, nós os três para segundo campeão escolhemos Daniil Medvedev e eu, para meu terceiro e último campeão, vou escolher Karen Khachanov, russo, número 16 do ranking mundial. És tu, Gui. Sou eu? Então eu vou por mais um russo, né? Rublev. Pois, esse era tão expectável, por isso é que eu fugi logo dele. Exato. Eu vou para um canadiano. Vou apostar em Denis Shapovalov. Eu ainda pensei nisso, mas só tem um problema, pá. Vai apanhar o Federer nos quartos. Exato. E eu também escolhi o Khachanov, que vai ter um bom quadro. Sim, eu sei que o Denis Shapovalov tem um quadro mais complicado, mas vamos ver. Parece-me bem. Atenção, há aqui um dado que eu quero trazer para vocês, que é, apesar de nós estarmos a escolher, neste caso eu e o Guilherme fizemos o pleno dos russos, há o fator do calor, que não sei até que ponto poderá pesar, e tem sempre há vários estudos feitos em que obviamente o calor é sempre um fator muito determinante, e portanto aqueles jogadores que não estão tão habituados ao calor ressentem-se muito nisso. E um dos casos, por exemplo, que acontece na volta a Portugal em bicicleta, por exemplo, em que temos grandes ciclistas que vêm do centro e norte da Europa, são grandes, ok? Mas quando chegam aqui em Portugal e levam com o calor português, só os portugueses, os espanhóis e os italianos é que têm boas prestações no ciclismo. Portanto, isto aqui para contrabalançar também com outra modalidade que não o ténis, outra modalidade que eu aprecio muito. E já agora faço o repto, caso queiram saber mais, podcast Camisola Amarela, o único podcast de ciclismo em Portugal. Portanto, está feito então os nossos 3 campeões. Estamos satisfeitos com os 3 com os campeões? Sim, acho que sim. Eu só dizer que vocês têm 2 russos e eu tenho um russo e um canadiano, por isso nesse aspecto acho que não vou ter grande vantagem no calor, mas fica a nota. Pronto, mas não te esqueças que os canadianos são bons no hóquei no gelo. Sim. Não sei se trará alguma vantagem, mas sim. Muito bem, então vamos começar com o primeiro setor. Rafa Nadal, que vai ter uma passagem muito tranquila à segunda ronda, defrontando o Delian, que é um boliviano, e que poderá depois apanhar o João Sousa. Ou achas que não, Guilherme? Vamos ver, vai ser um encontro muito, muito equilibrado entre Federico Delbonis e João Sousa, que lembrar que eles já jogaram 6 vezes entre si e houve 3 vitórias para cada lado, ou seja, não há um claro favorito. Acredito que se João Sousa estiver no plenitude das suas capacidades físicas e capacidade de jogo, qualidade de jogo, pode levar de vencida este jogador. Sim, acredito que João Sousa tem mais qualidade do que Delbonis. E até o ranking diz um pouco isso. O João Sousa está em 58 e o Delbonis está em 73, mas estou um pouco receoso quanto às capacidades físicas do português neste momento. Portanto, vamos esperar eventualmente uma segunda ronda ibérica. E claramente João Sousa a passar vai fazer uma gracinha contra o Nadal. Para mim ele pode ganhar um set, mas não mais do que isso. Vai. 2. Deixa de ganhar 2 sets. Eu deixo ganhar 3. Eu deixo ganhar 3 sempre. Não. À vontade. Epá, não. Vocês estão contra mim nesta parte, mas não vamos por aí. Portanto, a seguir temos também um confronto entre um americano e um alemão, sendo que estes 2 vêm do qualifying. É verdade, um duelo 100% vindo do qualifier. E vamos ver qual é que vai passar. Este Goyokzik, não é fácil dizer o nome, era um dos possíveis adversários de um português. Eu não me recordo se era o João Domingos, se era o João Domingos. Pois, exatamente, era um dos possíveis candidatos a disputar a terceira ronda e a passagem ao quadro principal com o João Domingos, e verificou-se que foi ele que passou. Ok, muito bem, então passamos a seguir ao Kovalik contra Pablo Carreño Busta. Pablo Carreño Busta, 27º cabeça de série, e Kovalik, que é um
Lucky Loser. Portanto, o primeiro Lucky Loser que falamos aqui no Australian Open. Aqui vai estar possivelmente a primeira surpresa. Carreño Busta não fez uma boa preparação para o Australian Open. Fez uma boa ATP Cup, sim, mas não fez um bom torneio na preparação até cá chegar. E Kovaluk é um jogador que vem sem pressão, é um Lucky Loser. Foi o primeiro Lucky Loser que a gente vai falar aqui. E como é um jogador sem pressão e com ritmo, porque já jogou qualifying, pode estar aqui a primeira surpresa do nosso torneio. E relembro até que Pablo Carreño Busta não jogou um único encontro em singulares na ATP Sim, Cup. apenas em pares. Só jogou pares, exatamente. Isso mesmo. A seguir temos Kyrgios contra o italiano Sonego. Sim. Kyrgios vai ser tranquilo, não é? Jogar em casa também. vai ser um jogador em ter em conta. Penso que este ano vai ser o ano de afirmação, digamos, de consolidar a qualidade dele dentro do top 10 e talvez, top 10 cá não digo, dentro do top 15, mas pode ser que ele surpreenda ainda mais e chegue do top 10. Eu vou ter aqui uma curiosidade engraçada. Perguntaram ao Federer numa entrevista o que é que ele achava do Nick Kyrgios e a resposta dele foi esta: Nick Kyrgios a nível de jogo não precisa de melhorar nada, só precisa de melhorar a cabeça. O problema dele sempre foi a cabeça. E estamos a falar do melhor jogador de todos os tempos, a dizer isto sobre um jogador controverso, ou seja, não é porque parece bem, é porque ele vê qualidade nele e é o que toda a gente vê, não é? É um jogador que tecnicamente tem tudo, é um dos jogadores fora do top 20 que já ganhou a todos os Big 3, não há muita gente que possa dizer isto, e é um jogador que vamos ter a intenção de certeza, ele joga em casa, relembrar isso, quer dar uma gracinha ao público, pode ser que seja aqui que ele se afirma, digamos assim. Vamos ver. Sim. A seguir vai haver aqui um jogo que eu quero seguir com muita atenção porque acho que vai ser um jogo muito equilibrado. E é para o espetáculo. E claramente para o espetáculo. É muito para o espetáculo. Pablo Cuevas Foi contra primeira Gil coisa que Simon. Duas velhas que eu raposas. achei quando olhei para este duelo. Sim. Bolas batidas entre as pernas. É possível que aconteça. Sim, muitas. Sim. Pablo Cuevas é aquele jogador que nos highlights dos melhores pontos por ano está lá sempre. Por isso vai haver espetáculo de certeza. É um jogo muito, muito em aberto. Não vimos grandes sinais de ambos os jogadores na preparação até aqui, por isso está muito em aberto quem poderá passar. Mas Pablo Cuevas eu diria que passará. A seguir temos um embate entre um japonês e um sueco. Sendo que este sueco é irmão de alguém que já cá esteve. Sim, já cá tiveram os dois. Mas aqui... O que ama. Eu não sei se não foi este Wimmer que foi ao Next Gen ano passado. Foi, não foi? Houve um que foi... Eu não Eles são tenho muito certeza parecidos, absoluta. pá. Mas o Elias é São. mais velho, ele não tem idade para jogar no Next Gen. Pois, eu acho que foi este. É Michael este. Wimmer. Este joga muito bem. Este vai ser o melhor Muito jogador bons. que o irmão. Este tem Sim, 21 sim, anos. também acho que sim. Sim, este Wimmer vai ser um dos nomes que pode dar que falar este ano. Quando a gente fala de alguns jogadores da nova geração que podem aparecer por ano, eu acho que este Wimmer, que lembrar que jogou os Next Gen no ano passado, acabou por não passar da fase de grupos, mas chegou lá. Ou seja, foi dos melhores 8 jogadores disponíveis para o Next Gen, a Finals do Next Gen. Vai ser um jogo muito interessante. Lembrar que os jogadores japoneses são muito chatos. São jogadores muito consistentes, com grande capacidade de trabalho, mas Wimmer, em princípio, passará. Sim, um jogador muito combativo, o japonês, mas Wimmer também, eu poria as minhas fichas no Wimmer. O Wimmer que jogou contra João Sousa em outubro e já venceu 2-0, ou seja, um miúdo, apesar de ser miúdo, mas já com alguns bons resultados na carreira. Sim, recordar então que estes irmãos Ymer, apesar de suecos, têm ascendência etíope. Sim. É o único irmão dos Wimmer que vai jogar porque o Elias, mais velho, está lesionado. Depois temos então um espanhol que vem do qualifying, Vieira Martínez, contra o meu Karen Khachanov. Estarás confiante então? Calculo eu. Eu estou confiante, sim. Ele não fez uma- espero que ele avance até à quarta ronda, onde vai perder contra o Rafael Nadal. Sim, acho Tem que passar este pelo jogo tem Kyrgios primeiro. claramente razões para estar Mas confiante. passa. Estavas a dizer, Zé? Acho que tens razões para estar confiante. Não acredito que este Vilela sequer conquiste algum set na caixa nova. Sim, isto Acredito que vai ser um 3-0 vai começar fácil. a ser Sim. interessante é a partida terceira. Sim.
Aliás, é muito mais fácil dessa forma. Será, até porque depois, à partida, vamos dizer, Kyrgios passará à frente e apanhará um Pablo Cuevas e um Gil Simão muito mais desgastados. Sim, sim, sim. Enquanto a 5 sets tem algum peso em jogadores mais velhos, e vamos lá ver se acredito que Kyrgios, apanhando qualquer um deles, pode passar facilmente. Facilmente nunca será, talvez, mas pode passar. Passamos então para o segundo setor, onde temos Gael Monfils contra o Yi Lu, que vem do Taipei. Sim, é um jogador com ranking protegido, por isso aqui não há grande história. Sim. Mas com maior facilidade sim. ou não, irá para o... Temos também outro com ranking protegido, que é o Popezil, contra Karlovic. Aqui um jogador bastante... Aqui já há mais história. Aqui é um encontro mais renhido. São dois grandes servidores. Temos o melhor servidor de sempre, que é o Karlovic, jogador mais velho do circuito, com já para cima de 40 anos. Mas para o Pizil é mais um jogador mais novo, também com excelente serviço. Acho que é capaz de conseguir levar a vencida. O Karlovic tem este grande serviço que é impressionante. Eu lembro numa altura, vi uma estatística que ele tinha em média 2 jogos por jogo de por 2 ases por jogo de serviço, que é impressionante. É completamente E é uma recordista estatística do... absurda. Exatamente. É o recordista de ases na Exatamente. história do ATP. Mas peca um pouco nas outras vertentes, e por isso, se Pospisil conseguir ir aguentando os seus jogos de serviço, que acredito que vá, poderá fazer uma gracinha num dos jogos de serviço do Karlovic, ou então em tie-break, que acredito que este jogo vai ter pelo menos um tie-break, por isso acredito que nesse Pospisil ele leva o seu jogo e consiga levar de vencida Karlovic. É isso mesmo. Seguinte, temos jogador da casa, temos James Duckworth contra o esloveno Alais Beden. Sim, que favoritismo sem dúvida para o Beden, um jogador que chegou a prometer muito, mas ainda não acabamos por ver muito sobre ele ao longo da carreira. Sim, que o jogador australiano pode ter algum apoio do público, mas Beden é claramente o melhor jogador, vamos ver. Mas está aqui uma possível surpresa. Sim, também acredito numa possível surpresa. Eu não tenho visto muito o Beden, há muito tempo que já não o vejo a jogar, mas vamos ver. Acredito que possa haver uma surpresa aqui. Depois temos um confronto entre uma antiga promessa e uma atual promessa. Isto é, falo de Ernest Gulbis, que vem do qualifying, contra o Félix Auger-Aliassime, número 20 do mundo. Isto aqui não acredito que haja muita história, ainda por cima há melhor de 5 sets. O canadiano estará certamente mais capacitado para ganhar este jogo. Sim, sem dúvida. Favoritismo para ele, 20º cabeça de série, e Gulbis vem do qualifying, então, ou seja, tem ambos ritmos, um de torneios, outro de qualifying, mas vai ser um jogo, acho que não vai ser assim tão fácil como as pessoas possam pensar. Gulbis é um jogador muito, muito chato, também com muita experiência já, mas ali acima de passar, esperemos nós. Sim, também acho que sim. A seguir temos um duelo entre o 29º cabeça de série, o Taylor Harry Fritz, americano, contra alguém que vem do qualifying, o Talon Grigspor. Novamente um grande servidor, Taylor Fritz, e acredito que vai levar de vencida este jogo. Sim, um jogador que teve cá no Millennium Tour Open também. Exatamente. Isto é norte-americano, vai. A seguir temos Kevin Anderson, o sul-africano, que também já cá esteve no Millennium Tour Open, contra o qualifier Ilya Ivanchuk, da Bielorrússia. Aqui vocês não sabem, mas Kevin Anderson é um dos meus 3 jogadores preferidos. Cheguei a ser chamado Kevin Anderson quando jogava, mas por parecenças físicas e por sempre tive também um bom serviço. E Kevin Anderson é um jogador que eu admiro muito. Já tive possibilidade de ver várias vezes ao vivo cá no Estrela Open. Sempre que ele esteve cá eu cheguei a ver. Eu vi-o num dos jogos com mais emoção que eu vi na minha vida cá no Estrela Open. Foi um jogo que ele fez em 3 sets ao longo de quase 3 horas contra o Richard Gasquet. Um dos meus jogos preferidos que vi ao vivo. Também não temos capacidade para ver muitos ao vivo, mas fez um excelente jogo. Ele que vem de lesão, a época passada foi completamente para esquecer, teve muito fustigado pelas lesões. Pode ser que ele venha
regresse para a boa forma e tem aqui uma boa possibilidade de surpreender umas quantas rondas. Taylor Fritz não é assim um jogador muito difícil de apanhar e é muito mais experiente o jogador sul-africano, que na primeira ronda contra Ivacha acho que não vai ter grandes problemas. Sim, esta época mal conseguida resulta até neste ranking um pouco estranho para Kevin Anderson, 121, por isso foi por causa disso, da má época que teve, investigada de lesões, como disseste. Depois temos o nosso primeiro wildcard, o Alex Bolt, contra o Albert Ramos Vinholas. Um pequeno favoritismo mais para Ramos Vinholas, não? Por experiência mais. Sim, acredito que sim, mas acredito que talvez não tenhamos aqui 3 sets. O apoio do público australiano Sim. vai ser novamente importante e já estamos perante um Ramos Vinholas avançado na idade, ou seja, já tem 32 anos e acredito que não tenha muitas facilidades. Ele não jogou na ATP Cup, penso que não fez nenhum jogo e apesar de ter ido com a equipa, foi convocado, mas não fez nenhum jogo e acredito que poderá haver aqui uma surpresa. Adrian Marino vai defrontar o quinto cabeça de série. Fala então de Dominic Thiem. Sim, aqui novamente se Manarino poderia ambicionar fazer uma gracinha em 3 sets, em 5 sets, acho muito difícil. Passamos então agora para o terceiro setor, onde vamos ter aqui o nosso Daniil Medvedev contra alguém que eu também gosto, Frances Tiafoe, Big Foe. Sim, 2 jogadores da nova geração, um claramente superior por resultados já feitos ao longo da sua carreira e muito mais capacidade técnica, e aqui o favoritismo vai claramente para o tenista russo, aqui um confronto entre duas superpotências, não só mundiais, mas como desportivamente falando também, mas aqui o tenista russo vai lá de vencido. Portanto, não haverá assim grande história nesta parte, assim como também não haverá grande história entre o duelo do alemão Kopfer contra o qualifier Martínez. Sim, não há muito a falar aqui. A seguir temos o nosso terceiro wildcard. Fala então do francês Hugo Gaston contra o espanhol João António Munar Clar. Acho que não há assim muito a falar aqui também. Mas o que há mais a falar será sem dúvida o jogo que vem seguir, que opõe Alexei Popyrin contra Joe Wilfried Tsonga. Eu falo no final. Tu gostas dos 2 jogadores, atenção, né? Já vamos ouvir. Aqui o tenista francês favorito. É verdade que tem sido um jogador que não tem estado na melhor forma, nem física, nem de rendimento. Está aqui numa fase, digamos, algo estranha da sua carreira. Mas, dada a sua experiência, acho que levará de vencida. Sim, também acredito. Também acredito que sim. Fala lá que tu sei que tu queres falar. Claro. Ora, muito bem. Como estavas a dizer, e bem, são 2 jogadores que eu aprecio muito por razões totalmente diversas. Joe Wilfried Tsonga, a primeira vez que o vi jogar foi precisamente no Open da Austrália em 2008, em que então o jovem Tsonga chega à final contra Novak Djokovic. Na altura, Tsonga era um jogador de rede, apanhava todas as bolas. Ainda me lembro, na altura, julgo que era a locução do Pedro Coelho, nosso padrinho, grande abraço, e que na altura o Benfica supostamente estava à procura de guarda-redes. Então ele na brincadeira disse: pô, o Benfica precisa de um guarda-redes, apanha já este homem que ele nas redes apanha tudo. E porque era jogador fantástico mesmo, subia facilmente à rede, fazia os vôleis, enfim, formidável. E obviamente a juntar a isso, ser um jogador francês, que já há muito tempo que fazia faltava uma outra referência no ténis francês que não Richard Gasquet nem Gaël Monfils. Alexei Popyrin, diferente, pude vê-lo jogar aqui no Millennium Steel Open, e porque era o campeão de júniores de Roland Garros, portanto alguém bom também na terra batida, que, como vocês sabem, obviamente é a minha superfície favorita. Sim, aqui tem um fator importante. O Popyrin é o melhor jogador de terra batida e Tsonga, sem dúvida, um jogador que joga muito bem em piso rápido. Mais um fator a favor do jogador francês. E Alexei Popyrin joga em casa. Portanto, eu aqui, se tivesse que fazer uma aposta, apostaria em Popyrin.
depois vocês aqui, podem cobrar isso à frente. Se fosse terra batida, eu concordaria contigo. Aqui o Tsonga vai ter a vantagem de que ele ataca muito bem e vai para a frente com facilidade, como estava a dizer o Guilherme. E, aliás, como estavas a dizer tu, Cláudio, desculpa. E realmente acho que em piso rápido é mais fácil tirar vantagem disso. Por isso, acredito. É por essa razão que acho que o Tsonga poderá levar este jogo. Os seus argumentos são bons, atenção, mas acho que a juventude Popperino Claro. e o público do Popperino farão a diferença. Claro que sim, Ora claro bem, que sim. a seguir temos 2 países que têm estado um pouco afastados dos grandes palcos do ténis. O Brasil em pior cenário, obviamente, com os Estados Unidos. Falo então do John Isner, 19º classificado no cabeça de série, contra Tiago Moura Monteiro, tenista brasileiro. Acho que é o único que está no quadro principal, porque existiram 2 ou 3 que foram eliminados no qualifying. Sim. Já há muito tempo, desde o Guga, acho eu, que foi o último grande tenista Sim, Gustavo Couto. brasileiro que tivemos assim de destaque. De renome. Sim. Sim, aqui claramente favoritismo para John Isner. John Isner, um dos melhores servidores atualmente no circuito. Um jogador também já bastante experienciado em grandes palcos. Claramente todo o favoritismo e vai ganhar com facilidade. Sim, aqui beneficia outra vez de ser em piso rápido, que é mais fácil fazer ases, a quantidade de ases é maior do que em terra batida, depois em relva volta a ser maior, mas acredito que poderá beneficiar disso. O seguinte confronto, digo que é uma coisa que não acontece muitas vezes, é um confronto entre 2 jogadores que eu pessoalmente não conheço. É verdade, eu também não posso comentar aqui neste confronto entre 2 qualifiers. Bom, eu devo-vos a dizer que o De Galan, o colombiano, é o único que tem ficha do Wikipédia. se vos serve de consolo, não Exato. são os únicos a não conhecer o Exatamente, jogador. exatamente. É Mas engraçado. pronto, são 2, o chileno, o W, contra o Galan, que é colombiano, portanto 2 sul-americanos, que vêm do qualifying, os 2. É isso. Muito bem, a seguir temos um duelo interessante. Andreas Seppi, veterano italiano, contra, atenção, 3, 2, 1, Miomir Kekmanovic. Que é Semjanovic. Bom, ele, a melhor marca que ele já fez foi no ano passado, conseguiu chegar a número 47 do ranking mundial. Sim, sem dúvida o jogador sérvio, que fez parte da equipa da ATP Cup, se não estou enganado. Sim. Sim. E tem claro favoritismo à frente do Seppi. Seppi é um jogador que já fez alguns bons resultados interessantes, mas nada de encher o olho. E o jogador em claramente melhor forma, o Kecmanovic, um dos jogadores que podem surpreender este ano, levará de vencida com certeza. Espera aí, só fazer uma correção, ele não jogou a ATP Cup. Jogou o Qatar, jogou o torneio do Qatar, onde perde apenas para Rublev. Por isso é que lembrávamos do nome dele ter falado Sim, porque no último episódio, foi digamos contra que Rublev. digamos que os nomes sérvios são relativamente parecidos, né? Pelo menos com as terminações, por isso Sim, exato. o erro Estás foi esse. desculpado. Portanto, a seguir vamos ter o melhor bósnio, em que vamos ter Dzumhur, falo então de Damir Dzumhur, contra Wawrinka, que não fizemos uma boa crítica dele em relação a Doha. Sim, em Doha não aproveitou a excelente hipótese que teve Do quadro. de começar com uma vitória este ano, que era de certeza o que ele queria. Aqui vai ser um jogo bastante interessante. São 2 jogadores que batem forte na bola e jogadores de fundo do campo, mas claramente Stan Wawrinka quererá passar em frente e melhorar as prestações que tem tido ultimamente também. Ele estava a vir de lesão, de várias lesões ao longo da época passada. Mais um jogador que teve esses azares na época. Por isso veremos. É sem dúvida um bom jogo e o cabeça de série fala mais alto, né? Stan Wawrinka suíço avançará. Sim, é o 15º cabeça de série e à partida ele deverá passar este jogo. E à partida diria eu que vamos ter uma quarta ronda, um duelo entre Daniil Medvedev contra Stanislav Wawrinka. Porque acho que é um setor muito pobre a nível de grandes figuras. É isso mesmo. Sim. Porque se tirarmos aqui John Isner, Joe Wilfried Tsonga, Popperino, fica demasiado fácil. Sim. É a minha análise, não sei se partilham a mesma coisa. Sim. Acho que é o setor mais pobre até o momento que já vimos. Mas pronto, vamos então para o último setor
da primeira metade da tabela, em que temos David Goffin contra Jérémy Chardy, belga contra francês. Vai ser uma piada em tanta. Sim, vamos ver. Tem tudo para ser um jogo mais ou menos equilibrado. Chardy tem sempre algumas armas, por isso poderá provocar a Goffin algum sobressalto, talvez. Não sei, vamos ver. Guilherme, o que tens a dizer de Herbert contra Nori? Herbert é um jogador serviço-rede. Acho que é um excelente jogador de pares. Em termos de singulares ainda não se conseguiu afirmar como um grande jogador. Cameron Norrie também não é um jogador muito afirmado ainda na sua carreira, por isso vamos ter aqui alguma surpresa. Por isso é um jogo muito em aberto. Não quero sugerir ninguém vencedor porque não estou dentro dos seus jogos, mas talvez Cameron Norrie por ser o melhor jogador de singulares. Sim, eu se calhar tenho tendência para achar que o RBR vai passar mais do que o Cameron Norrie, mas acredito que vai ser um jogo de 4 ou 5 sets. Bonchaterie vai jogar contra Sugita, o francês contra o japonês. Aqui, o meio do qualifying pode ter uma palavra a dizer. Sugita tem o melhor ranking, mas Benchaterie é um jogador novo, com qualidade. Vamos ver, é um jogo também em aberto. Sim. Já vi o Benchaterie, teve aqui, nós tínhamos falado no CIF, o episódio, há 2 episódios, e o Benchaterie teve aqui no CIF este ano, o ano passado aliás, a jogar o Challenger de Lisboa. Vamos ver, é um jogo que poderá haver aqui uma surpresazita, não sei, vamos ver. Depois vamos ter o outro wildcard, o Connell contra o Rublev. Rublev leva isto vencido facilmente. Rublev está claramente candidato para passar este jogo com alguma facilidade. Basilashvili contra Kwon. Sim, que vitória do Georgiano, não nada muito mais a dizer. Sim. Depois vamos ter presente na ATP Cup. Vamos ter Fernando Verdasco contra um outro lucky loser, o Donskoy, outro russo, em prova. Verdasco poderá levar de vencida este jogo. Sim, sem dúvida. Jogador mais cotado e sem dúvida com favoritismo. Depois vamos ter o duelo entre o norueguês Ruud contra o bielorrusso Gerasimov, que esteve cá também no Millennium Steel Open. Jogador norueguês, um jogador muito interessante, mais um dos da nova geração, mais um que esteve presente no Next Gen, as finals do Next Gen, que tem claramente favoritismo e esperemos que o cumpra. Depois vamos ter Marco Kekinati contra o Alexander Zverev. Aqui em 5 sets dificilmente Sekinato poderá ambicionar fazer uma surpresa mais uma vez, mas Sekinato é um bom jogador. Por isso não me admiraria muito se houver uma surpresa. Conquistar. Uma surpresa não digo, mas se conseguisse conquistar um set não me espantaria. Este é o tipo de jogos que Zverev gosta de complicar. Sim, sem dúvida. E pronto, aqui temos um quadro, também diria ele, mais ou menos fácil, sublinhando aqui o Rublev pelo meio. Sim, acho que sim. Eu diria, apesar de tudo, apesar de Rublev estar aqui pior classificado do que Goffin e Zverev, eu gostaria mais neste momento em Rublev do que nos restantes, por uma questão de forma. Sim, eu acredito que sim. Portanto, passamos então para a outra metade do quadro. Ora bem, vamos ter então outro italiano, número 8 do mundo, e portanto número 8 também aqui pré-designado, Matteo Berrettini contra o wildcard australiano Andrew Harris. Aqui Berrettini poderá ganhar facilmente este jogo. Sim, jogador totalmente desconhecido o australiano, por isso nada muito a dizer. Depois temos um qualifier, Marco Trongitili, contra o Tennis Sandgren. Sim, recordar que o Tennis Sandgren fez o melhor torneio da carreira em 2019 neste Australian Open. Ele chegou aos quartos de final, foi a maior surpresa, por isso vamos ver se ele faz mais uma gracinha. É verdade, deve estar nas graças do público por isso também. E vamos ver, é um encontro interessante talvez. E depois um encontro menos interessante será entre Roberto Carbaez Baena contra o lituano Ricardas Barranquitis. Não sei se aqui não teremos um bom jogo. Aqui o Carvalhais Baena ainda é um jogador muito jovem, mas não é tão jovem quanto isso. Tem 26 anos, não tinha certeza. Achava que fosse mais jovem. Mas aqui as casas apostas dão favoritismo ao Berankis, mas eu acredito que Carvalhais Baena possa passar esta. É um jogo muito aberto. Sim. E a seguir vem um jogo bastante interessante. Este sim diria que sim. Portanto, temos o americano Sam Querrey,
portanto um veterano também por estas andanças, contra Borna Coric. Sim. Coric vem à partida como favorito, como é 26º cabeça de série, mas o jogador americano é um jogador muito perigoso, atenção. É um jogador que serve muito forte, tem um bom jogo de fundo do campo, uma excelente direita, mas vamos lá ver. Se o Coric conseguir apostar contra a esquerda do Sam Querrey e fazê-lo deslocar dentro do campo, Coric tem claramente a vantagem. Sim, Choric não tem tido grandes facilidades nos seus jogos e não está longe de ter estado em bom nível nestes últimos tempos, mas acredito que aqui, apesar de ser um jogo equilibrado, acredito que o Borna Coric poderá ganhar este jogo. Mas atenção a uma possível surpresa, porque lá está, Sam Querrey é um grande servidor e em piso rápido poderá novamente beneficiar muito disso. A seguir vem um jogador que eu aprecio bastante, Guido Peia, contra o tenista da casa John Patrick Smith, um wildcard. Sim, aqui acredito que não haja muita história. Vamos ver. O número 25 do ranking contra o número 303. Não acredito que haja aqui grande hipótese de uma surpresa. Depois vamos ter aqui outro qualifier, o Mohamed Safwat, contra o francês Grégoire Barrère. Aqui um jogo até bastante interessante. Equilibrado, sim. Safwat é um jogador que é egípcio, mas é um jogador bastante interessante. Vem com o ritmo do lado dele. Barrère é um jogador não muito ainda, assim, não está rotinado, não está habituado a estas andanças. É a primeira vez que ele entra diretamente em Austrália, por isso vamos ver. Pode ser um jogo bastante interessante, pode haver uma pequena surpresa ao nível dos rankings. O Safwat pode surpreender. Sim, acho que está algo aqui em aberto. Depois, outro australiano é Jordan Thompson contra o cazaque Alexander Bublik. Aqui um jogo muito interessante. Eu perspectivo aqui um grande Jordan Thompson equilíbrio. é um jogador Não me que admiraria está nada de ver aqui 5 completamente batido em 5 sets. Normalmente nos grandes slams é um jogador que se bate muito bem. O Bublik em termos de ranking é melhor, mas podemos ter aqui o apoio do público num jogo muito equilibrado e bastante longo, a fazer se calhar apesar, digamos assim, e Jordan Thompson pode levar de vencida. O jogo a seguir Sim. é Riley Opelka, Vamos ver, estou que curioso. é como é que tu gostas de dizer, Guilherme? Diz lá, eu sei que tu gostas de dizer isso. É o maior jogador do circuito, jogador com 2 metros e 11 de altura, e é um grande servidor. Fognini Contra o Fábio Fognini, 12º, cabeça designado, que super temperamental. podem gozar comigo com esta afirmação que eu vou fazer, mas para mim Fábio Fognini vai ser o jogador que vai perder mais a nível de ranking e de rendimento nesta época, depois do que ele fez, da época que ele fez excelente o ano passado. Mas Fognini para mim vai descer bastante no ranking, na minha opinião, e pode ter aqui um grande confronto, porque Opelka joga muito bem em piso rápido, tem um grande serviço, e se Fognini começa a perder a cabeça porque não consegue responder da melhor forma, pode haver aqui uma surpresa. Esse é que é o ponto, é o serviço de Riley Opelka que certamente vão quebrar o jogo a Fábio Fognini. Sim, disseste muito bem, Gui. Eu acho que o Fognini tem de ter a cabeça muito no sítio para não se ficar frustrado com as muitas não respostas que vai ter, obrigatoriamente. Por isso tem de ter muita cabeça para não ficar O frustrado. Polinho vai, acredito como a que gente o Opelka diz poderá muitas passar vezes, este a ver jogo. passar bolas. E vai ter que saber lidar com isso. Ele não está em nada bom momento de completamente, confiança nem de completamente. rendimento, por isso vai ser aqui uma surpresa, se calhar, interessante. É um setor que supostamente seria 2 italianos a defrontarem-se, isto obviamente pela força do ranking, mas parece-me, apesar de tudo, um setor sem grandes estrelas, mas um setor mais ou menos equilibrado. Falámos aqui de alguns jogos que poderiam estar em aberto. Setor 6, ora bem, temos então aqui a aposta de canadiana, não é? Shapovalov. Exatamente. Shapovalov tem um jogo logo à partida, se calhar não muito acessível, contra Fucsovics. Ele que teve uma boa época o ano passado, mas acredito que vai passar o Shapovalov. Não, acredito que Fucsovics vai dar uma boa réplica, mas não acredito que possa fazer algum tipo de gracinha, digamos. E a seguir há um jogador que também vai dar muito que falar no futuro. Yannick Sinner. O italiano. Sim, mais um italiano, falámos de 2 já, acho eu, e agora é o terceiro. Acho que O mais talvez promissor, com sem mais dúvida. potencial O dos Sinner três. será já o quarto ou porque- quinto, já falámos de Sim, Alexander sim, Seppi, sim. por exemplo. Sim.
Já falámos de vários, só sim, tens razão, desculpa. O Keketin também. Pois, exatamente. E aqui o Sinner tem a possibilidade de fazer o primeiro bom torneio de Grand Slam. Eu acho que ele não teve muita sorte no sorteio, porque eu acho mesmo que o Shapovalov chega aqui com uma grande preparação e poderá fazer um bom campeonato e apanhando o Sinner na segunda ronda. Não Sim, é isso mesmo, mas os jogos entre eles dois são sempre jogos muito interessantes e muito renhidos, atenção. Sim, vamos ver, estou curioso para ver, por acaso. Deve ser dos melhores encontros da segunda ronda. E a seguir vem o parceiro de pares João e de Sousa. história de João Sousa, que chegaram às quartas de final ano passado num grande slam. Leonard Mayer, o argentino, contra Tommy Paul, o americano. Que não tenho grande opinião sobre este jogo, são dois jogadores que eu não costumo... O Tommy Paul ganhou em 2015 os Júniores de Roland Garros. Sim, aqui é um jogo muito, muito em aberto, mas Leonardo Mayer, pelo seu estatuto e pela sua experiência, se calhar um pouco favorito, mas um excelente jogo e aqui um potencial jogo de 5 sets sem dúvida. Sim. Eu, por acaso, se tivesse de dizer, diria Tommy Paul, mas vamos ver. E a seguir vem um jogador que promete desde que começou no circuito. O Baby Federer. Que pode vir a jogar contra Federer, atenção. Olha, e foi o último jogo que Federer perdeu num Grand Slam em US Open, vamos recordar, foi perdeu com o Dimitrov. Então vamos todos apoiar o Dimitrov. Mas eu acho que o Shapovalov vai conseguir ganhar primeiro, antes de chegar ao... Dimitrov também não acredito que chegue a jogar contra a Federer. Vamos ver. Portanto, temos então Dimitrov, que irá a partida passar. Depois temos o polaco Urkaz contra Denis Novak, que vem do qualifying. Poderá haver aqui alguma coisa? Aqui um jogo bastante nivelado. O jogador polaco, um jogador excelente da nova geração, com excelente qualidade técnica, mas o ritmo aqui, mais uma vez, pode falar mais alto. Novak ganhou 3 jogos de qualifying para aqui chegar, por isso pode haver uma pequena surpresa. Eu não acredito que haja aqui surpresa. Acho que o Urkaz entra aqui com um bom registro. Ele que na ATP Cup ganhou a Schwartzman, Chorich e Dominic Thiem, que teve uma prestação incrível, e acho que chega aqui com argumentos para passar este jogo, pelo menos. Depois temos outro australiano, fala então de John Millman contra o francês Hugo Humbert. Aqui já falámos do Hugo Humbert hoje, neste episódio, e vai ter um adversário com cuidado. Sim, mas eu diria que Humbert chega aqui mais preparado, pelo menos, por isso não me surpreendia se passasse. John Millman é um daqueles jogadores muito chatos, que não faz nada excepcionalmente bem, mas bate muito a bola, é muito chato, muito rápido, um jogador muito lutador, que com o apoio do público não sei não. Sim. Vamos ter outro duelo de francês, desta vez Quentin Halys contra o sérvio Filip Krajinovic. Sim, aqui este era o jogador que eu estava a pensar há bocado quando falei do Kecmanovic, era este o Krajinovic que estava a fazer confusão. Mais uma vez são dois nomes parecidos. Aqui um jogo bastante interessante. Krajinovic com o melhor estatuto em termos de ranking, mas pode haver aqui uma surpresa. Quentin Halys vem do qualifying. Eu aqui acho que Krajinovic vai se superar, honestamente. Vamos ver. Bom, Guilherme, agora está na tua hora de falar, porque vai ser o jogo entre Steve Johnson contra Roger Federer. É isso mesmo. Steve Johnson, não há assim tão pouca história, atenção. Steve Johnson ganhou o Challenger imediatamente antes ao Australian Open, ele teve a vitória hoje que estamos a fazer isto sábado, e por isso vamos ver. Roger Federer ainda não fez nenhum encontro até chegar ao Australian Open, mas pela experiência ele também já mostrou que não precisa de fazer grande preparação em termos de competitivos para chegar a uma boa forma a um grande slam, por isso vamos ver. Mas é um jogo perigoso se não tiver cuidado, mas Roger Federer acredito que passará sem Sim, também acredito que não terá grandes dificuldades. Pronto, este aqui já acho um setor mais desnivelado, no sentido de que temos Shapovalov, temos Dimitrov, Millman se quiserem pôr na equação, e depois Roger Federer. Portanto, sim, acho um caminho fácil. Claro favoritismo Shapovalov, Federer nos quartos de final. Sim. Portanto, que é para eu passamos então o Gui. Querias. Para mim estás à vontade, pá. Atenção, eu também vou ter dois que se vão defrontar. Vai ser o
Caixa 9 contra o Rafa Nadal na quarta ronda. Se lá chegarem os dois, atenção. Chegam. Eles chegam. Estás confiante. Muito confiante. E se não passarem, vou lá. Ai, e o jogador que eu gosto tanto a seguir, pá. Acho que estamos todos. Pelo menos nós os Sim, sim. dois. Ora bem, então no sétimo setor temos um grego contra o italiano. Clássico de embate. Então temos Stefanos Tsitsipas contra Salvatore Caruso. Aqui acho que Tsitsipas Que é diga? muito favorito para este jogo. Depende da cabeça. Sim, depende da cabeça, mas eu Lembrar acredito que ele- será até um dos, assim, fora os Big Three, um dos encontros mais desequilibrados, acho eu. Não sei, vamos ver. Não esquecer que Tsitsipas em Wimbledon perdeu a primeira ronda. Sim, é verdade. No torneio em que ele disse que tinha claras Exato. hipóteses de ganhar. Contem, Ele já disse alguma coisa, ainda não disse nada. Não, pois não, eu não diz nada. Então Exato. pronto, vai Desse correr bem. género, não. Então vai correr bem. quando ele disse contem comigo, perdeu na primeira ronda. Agora acho que não disse nada. Vamos ver. A seguir temos um veterano, Philipp Kohlschreiber. Ainda me lembro de ver este menino a jogar. Ainda havia Tommy Haas na altura. Contra Marcos Giron, dos Estados Unidos. Sim, sem grande história. Coach Schreiber, jogador germânico, sem dúvida. Com Sim, claro sim. favoritismo. Depois temos o chileno Cristiano Guarín contra outro italiano, os italianos estão a dar claramente, Stefano Travaglia. Isto aqui poderá ser um encontro equilibrado. Aqui não arrisco aqui um palpite. Sim, é um jogo muito equilibrado, mas caso talvez Garim. Depois temos o moldavo Radu Albo contra Milos Raonic. Aqui um jogo muito interessante. Um excelente servidor e excelente jogador de pares, que é Radu Albot, contra um excelente servidor também, Milos Raonic, aquele jogador que tanto prometeu e que esteve bem dentro do top 5. Ele chegou a ser número 4 do mundo, mas que as lesões não o deixaram. Ele tem uma compilação física muito, muito grande, mas tem muitas lesões ao longo da carreira. Aqui um jogo bastante interessante, aqui um duelo se calhar até comprido, mas Raonic em princípio. Com alguns Passará. tie-break pelo meio, calculo. Sim, sem dúvida, sem dúvida. Depois temos aqui um encontro de cotas. Não é? Temos aqui Benoit Paire contra Cedric Marcel Steb, da Alemanha. Aqui não há muito a dizer. Com ranking protegido. Técnico protegido, por isso vem de alguma lesão, com quase certeza. E Benoit Paire, um jogador que chegou à final antes aqui de chegar, por isso vem em boa forma e há de passar, com certeza. Sim. Depois temos ainda Marin Cilic. Onde é que este menino andava em 2014? Andava pelos cortes dos Estados Unidos para ganhar a taça, o único grande slam que ele ganhou na vida, Ao Federer. ao Federer, o US Open, na casa do Federer. E agora está fora dos 32 cabeças de É série. o número 39 do mundo. Contra, é isso mesmo, e contra um jogador Francês. perigoso. Corentin Moutet. Sim, um jogador também que vem em boa forma, pode haver Estou aqui uma muito surpresa. curioso para este jogo, por acaso. Acho que poderá haver aqui uma surpresa. Este está nos meus para haver, com Sim, certeza. sem dúvida. Depois temos um duelo entre espanhol, Pablo Andújar Alba, contra o wildcard americano Michael Mom. Aqui não tenho grande palpite neste jogo. Acho que poderá ser um jogo equilibrado. Isto é um jogo equilibrado, mas sem grande Sim. interesse. Há de ser Pablo Andújar pela experiência, talvez um pouco mais favorito, mas Michael Mo, um jogador, bom jogador que bate forte de terra batida, por isso veremos. A seguir temos um duelo de espanhóis e, portanto, a Espanha certamente aqui que avança. Um jogo entre Feliciano Lopes e Roberto Batista Agut. Aqui acho que Bautista Agut vai se superar. Ele que veio de uma competição incrível que teve no ATP Cup, já falámos sobre isso. E por isso acredito que poderá ultrapassar Feliciano Lopes. Sim, Feliciano Lopes é um jogador que claramente é conhecido por fazer algumas gracinhas, mas aqui não há a ter grande Ainda mais em hipótese. 5 sets. São dois jogadores que tiveram há pouco tempo a jogar juntos, pelo menos dentro da mesma equipa, por isso o Roberto Batista Agut claramente não se vai deixar surpreender e a estar mais forte, com certeza. Um jogador muito consistente. Sim. Eu aqui neste sétimo setor diria que o único pelo qual eu metia as mãos no fogo seria o Roberto Batista Agut, na segunda metade. Porque irá apanhar um Marin Cilic, no pior dos cenários, um Benoit Paire no pior dos cenários. Sim. E depois, na outra metade, é que eu já tenho mais sérias dúvidas. Não sei em que estado é que estará Stefanos Tsitsipas, como é que ele se vai comportar com Caruso. Se Kohlschreiber ainda tem alguma na manga,
e em que estado é que está Milos Raonic. É isso mesmo. Portanto, Dois claros favoritos, Tsitsipas e Bautista Agut, veremos nenhum deles. mas eu não coloco o Tsitsipas como favorito. Mas isto já é opinião acredito. pessoal. Ora bem, passamos então para o último setor, o setor 8, onde... Bom, vamos lá então analisar isto. Temos Diego Schwartzman, o argentino, contra o sul-americano Lloyd Harris. Lloyd Harris vem de um bom torneio agora, a primeira final, já falámos sobre ele também, mas aqui não acredito que haja grande espaço a surpresas. Schwartzman, na minha opinião, deverá passar este jogo. Sim, mais um jogador muito consistente e não há de querer deixar de surpreender com certeza, e um jogador também já com maior experiência, por isso teremos aqui uma vitória do argentino. A seguir vem um jogador que tu gostas bastante, Guilherme, que é o Davidovich Fokina, contra um qualifier da Eslováquia, o Norbert Gombos. Deixar aqui bem claro que eu e jogadores espanhóis não nos damos, atenção. Sim. O Rafael não precisa de ti. Não, aqui há alguma... É um excelente jogo, atenção. Aqui é um jogo que vai ser um jogo muito competitivo. Vai haver aqui... É um jogo muito aberto. Aqui, Davidovich Fokina, ainda não vi nenhum jogo dele ultimamente. Gombos vem do qualifying, por isso vem com o ritmo, com um bom ritmo com certeza. Por isso vamos ver se que o qualifying não faz a diferença, como eu tenho vindo a dizer que Gomes era um dos possíveis adversários de Frederico Silva no qualifying, mas não chegaram a disputar-se, a disputar o jogo, por isso Gomes a passar para o quadro principal. Vamos ter agora o penúltimo wildcard, então é o australiano Mark David Polman contra Guilherme, aquele nosso grande amigo o Kukushkin, o amigo do Borat. Aqui está ele. Sim, aqui claramente favoritismo para ele. Eu dou já muito experienciado no circuito, por isso leva claramente a vantagem para este jogo. Sim, mas vamos ver este jogo. Estou curioso. Pode ser que Polmans conquiste pelo menos um set aqui. Sim, mas o Kukushkin vai ganhar. Curioso. Estou com o embate a seguir. Sim, portanto temos Kyle Edmund contra Lajovic. Eu acho que é um jogo muito equilibrado. Muito em aberto também. Acho que Lajovic poderá chegar aqui. Acho que chega aqui com mais ritmo e com melhores exibições. E é a minha aposta para este jogo. Kyle Edmund tem uma das melhores direitas do circuito. Uma direita muito forte, muito potente. Mas vamos ver como é que ele lida com a pressão. A pressão está, neste caso, mais do lado do Lajovic por ser cabeça de série. Ranking, vamos ver como é que ambos lidam com isso. Aqui um jogo muito competitivo e é mais um candidato a 5 sets. Sim. Depois temos mais um britânico, não é? Mais o britânico, Daniel Evans, que foi eliminado pelo João Sousa. Contra Mackenzie. Contra o Michael Mackenzie McDonald. Sim, aqui um jogador que teve ficado no Australian Open. Acabou por ser eliminado logo na primeira ronda, eu vi-o. Contra um jogador português, se não estou enganado. Não me lembro agora de quem é que foi. Mas foi o João Domingos, se não estou enganado. É possível o João Domingos foi do que foi. Eu acho que foi o João Domingos que ganhou. E aqui claramente o favoritismo para o Daniel Evans, jogador também já com experiência, por isso. Guilherme, a seguir vem aquele nome do qual nós não podemos falar. Ou seja, sempre que eu ouço esse nome fico assustado. Eu também, pá. Nishioka. Yoshito Nishioka, o japonês que nós queríamos tanto que ele desaparecesse naquela noite no Millennium Steel Open, quando estávamos a apoiar o Francis Tiafoe, e portanto, então o japonês vai jogar então com o sérvio Laszlo Nishioka neste encontro é claramente favorito. Mas já aqui um jogo interessante, atenção. Sim. E portanto agora vamos para o último wildcard. Este jogo é interessante. É um wildcard contra um lucky loser. É isso mesmo. E portanto é o último wildcard, é o Tashuma Ito, um japonês, e portanto contra um indiano, Gudvaran. Gudvaran é mais um daqueles jogadores que não dá muito nas vistas e é de um país que não tem grande cultura, mas é um jogador até interessante. Atenção. Lucky loser, mais uma vez, não joga com pressão. Contra um wildcard, vamos ver, nenhum deles vem com grande ritmo. Gunzaran é capaz de surpreender aqui, na minha opinião. Aqui, apesar de não ter passado o qualifying, chegou à terceira ronda e pronto, e acho que tem mais ritmo. É isso mesmo. E por último, mas não menos importante,
Novak Djokovic contra Jan Lennart Struff. Isso tens que meter Exatamente. o Zé a falar. Zé, Este Djokovic Força. tem aqui Diz um lá, tu primeiro X. jogo, eu não diria complicado, não é? Acho que Djokovic tem um nível espetacular e acho que vai passar facilmente, mas Jan Lennart Struff tem muitas vezes tendência para fazer coisas giras, digamos assim, e poderá arriscar fazer aqui um setzinho. Eu não acredito que faça, mas poderá É que tentar fazer, poderá estar perto de fazer. é um jogador alemão com excelente serviço, mas frente ao melhor jogador a responder na resposta ao serviço de sempre, já dito por vários grandes jogadores, grandes campeões, de históricos também. Por isso, Novak Djokovic vai passar com certeza um pouco maior dificuldade, Sim. vai seguir em frente. E fechamos assim então o Australian Open, não é? O setor 8 claramente dominado por Novak Djokovic, sem grande competição deste lado do setor, não é? Por isso, claramente o setor Sim, eu 8 diria não é- dos dois lados do setor. Eu acho que neste setor não. E foi uma das razões, para além de estar a jogar bem, foi uma das razões pela qual eu escolhi Djokovic, porque não terá grandes dificuldades para passar este seu setor. Cláudio, fechamos isto. Temos que fechar. Fazendo aqui uma análise, qual dos Big Three vocês acham que tem o quadro mais Lá simplificado? está, pelo que disse agora, eu acredito que Novak Djokovic tem o caminho mais facilitado. Não concordo. Eu diria que Rafael Nadal, porque não Sim, apanha nenhum dos claramente. outros Big Three Sim, antes está de chegar bem. à final. Exato. Sim. Tu e o Gui vão se defrontar já Mas- nas meias finais, se tudo correr bem. Mas Daniil Medvedev é um jogador também bastante perigoso, não esquecer isso. Tem havido grandes confrontos entre eles dois no passado recente, nos últimos Masters 1000 e no último torneio de Grand Slam, no US Open. Por isso vamos ver como corre. Vai ser sem dúvida um excelente torneio. Vai haver grandes jogos, por isso estamos cá para ver. Vamos nos despedir. Daqui a pouco tempo estaremos juntos com certeza, que a gente vai fazer o episódio para analisar a primeira ronda. Por isso não vamos estar muito longe, fora das vossas mentes, digamos assim, dos vossos ouvidos, ouvirem os nossos podcasts. Por isso é isso mesmo. Sim, portanto é algo sem dúvida por aí. Eu digo mesmo que o Rafael Nadal tem um bom caminho, um caminho relativamente fácil para a final. É obviamente que os outros jogadores também lá estão para jogar, também querem, e a ambição e o público também entra na cabeça de toda a gente. Mas eu espero poder ganhar este troféu logo para a minha casa. Fazer companhia ao Wimbledon, sabes, Gui? Passado é passado. Pá, mas eu sou de história. A portanto, nova sabes. vida nova. Bom, esperemos que sim, mas pode ser Estamos vida nova. empatados, estás a dizer isso, mas estamos empatados. Pois estamos. Pronto. Eu tenho Wimbledon e tu tens US Open. Eu tenho uma pequena vantagem a nível de calendário. Não sei se já tinhas pensado nisso, mas Por pronto. quê? Tenho durante mais tempo um próximo Grand Slam é meu. Porque ainda não fizemos o Roland Garros nem nada. Mas o Roland Garros ganho. Bem. Pensas tu? Tenho a certeza. Ora bem, portanto, fechamos por aqui. É esperar então que tenhamos um bom Open da Austrália, com tudo aquilo que tem estado a acontecer em volta disso. Eu não me lembro de um grande slam tão polémico como este. Polémico não por nada de mal que tenha acontecido com o grande slam em concreto, mas a envolvência toda que está colocada. Portanto, acho que as coisas estão a acalmar um pouco mais no nível dos fogos. Tem havido também uma boa cidadania em torno do desporto e que tem sido feitas muitas recolhas de fundos para ajudar os bombeiros que tanto fazem para salvar o país e, portanto, temos recebido imagens assustadoras. Mas, então, dia 20 de janeiro, segunda-feira, arranca o primeiro Grand Slam de 2020, o primeiro Grand Slam da temporada, e nós, obviamente, estaremos cá para fazer a cobertura, a análise e, obviamente, para ganhar as nossas apostas. Quem quer fechar desta vez o Posso eu, quarto? então? Zé, dá-lhe. Bem, Passem então as chaves, Gui. fechar desejando mais uma vez, repetindo o repto e até pegando nas palavras do Cláudio, que seja um grande torneio e que tenhamos muitos quintos sets e muitos jogos compridos com tiebreaks decisivos. E por isso é isso que temos de desejar. Palavra também para aquilo que está a acontecer e continua a acontecer na Austrália. Temos tido as notícias de que a qualidade do ar está significativamente melhor do que aquilo que estávamos à espera. Por isso acho que tem tudo para ser um grande slam. E fica essa nota e esse desejo meu. Por isso, um abraço a todos os tenistas.